Hoje a gente vai falar sobre o Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente. Então a gente vai falar de origens, vamos falar sobre extensão territorial, revoltas, crise, religião, economia e queda. É isso mesmo, os principais atores políticos e tudo mais. É isso mesmo, então, para você que quer saber, para você que está estudando ou que não está estudando, mas quer aprender, na verdade a gente está sempre estudando, essa é a aula que a gente vai fazer aqui no detalhe, no formato à la mapas mentais para vocês, no que eu faço uma construção aqui, eu lembro para todos e todas que eu deixo sempre o PDF, o material dessa aula na descrição para vocês baixarem, e aí você pode utilizar como você quiser. Se você quiser copiar, se você quiser imprimir, se você quiser tirar uma ideia, fica a seu critério. Então vamos lá falar sobre o Império Bizantino, que é uma aula sobre Idade Média, entrando na nossa playlist de mapitas mentais. Já vamos abrir aqui então já com o primeiro slide. Vamos lá, deixa eu tomar água aqui, gente. Então é o seguinte, vamos falar primeiro das origens, o que é esse Império Bizantino, ou o que se tornou esse Império Bizantino. Era uma antiga colônia grega. Então, antes da ocupação romana, da invasão romana na região, era uma antiga colônia grega. Só vocês lembrarem, a gente tem já um mapinha aqui, mas depois eu vou ampliar esse mapa para vocês, tá bom? Então, vocês não se preocupem. Aqui você está o mundo grego, tá bom? O mundo grego está aqui, ó. Vamos ver se eu consigo marcar aqui, ó. Vocês lembram que o mundo grego, ele se expandia da península, do mundo grego mesmo, da Grécia, né, da província do Peloponeso e da Ática, mas ia também para o leste, ia também para o oeste, você tinha ondas de migrações gregas. E ali foi formada uma antiga colônia grega, uma antiga cidade grega, a gente está falando de Bizâncio, por isso o nome Império Bizantino, mas era uma colônia grega, tá bom? Em 330, e já no período romano, 330 depois de Cristo, já no período romano, quando você já tinha um Império Romano, já era aquele período de expansão territorial romana, a região foi dominada pelos romanos, certo? Em 330 foi fundada a cidade de Constantinopla, é a atual Istambul, na Turquia, que está aqui, ó, mais ou menos aqui, vou marcar para vocês, se eu não me engano, Constantinopla, tá aqui nessa região aqui, esse pontozinho aqui que eu marquei, tá bom? Constantinopla. Por isso o nome Constantinopla, porque vem do imperador romano Constantino. Era um território romano, no auge da expansão territorial romana, né? Que é o período do Império. E aí o que a gente tem depois? Com as invasões germânicas em Roma, principalmente quando a gente fala na parte ocidental, tá ali na Península Itálica, em Roma, a gente teve depois algumas divisões, tem aula de Roma aqui, né, mas algumas divisões, e aí depois uma dessas divisões, a final, vai ser a divisão do Império Romano em dois. O Império Romano do Ocidente, que vai ter sede em Roma, capital é Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Bizâncio, ou melhor dizendo, agora Constantinopla, tá bom? Quando isso foi em 395 depois de Cristo, cerca de pouco menos de 100 anos antes da queda do Império Romano do Ocidente, pelo imperador Teodósio. As invasões germânicas, entre vários outros motivos, como má administração, corrupção, levaram ao colapso do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente continuou. Mas agora a gente passa a chamar, você pode chamar ele de Império Romano do Oriente, você pode chamar ele de Império Bizantino, tá bom? Que é o que a gente está falando. Acaba a Idade Antiga, cai Roma Ocidental, começa a Idade Média. Começa a se formar na Europa Central feudalismos, feudos, depois lá na frente, depois mesmo, mas tem inclusive a ver com o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, a gente vai ter a formação do Sacro Império Romano Germânico, a gente vai ver que tem até uma relação, e o Império Romano do Oriente, o Império Bizantino estava ali. Então é um império que vai da Idade Antiga, pelo menos do final da Idade Antiga, ele é um Império Romano até a Idade Média. Inclusive, quando acaba a Idade Média, a gente coloca mais ou menos a data aí, que é a queda do Império Romano do Oriente, ou a queda de Constantinopla, ou a queda do Império Bizantino, tá bom? E acho que é muito importante destacar isso para vocês.
Então foi um império que durou por bastante tempo, e ele, como característica, ele tinha muita influência, inclusive, do helenismo, né, lá de Alexandre o Grande, que foi um conquistador da região, né, dos tempos antigos, no tempo do período helenístico, né, o Império Macedônico. Então você tinha muita influência. Olha lá, influência cultural, eu estou falando. Vamos lá. Por se tratar de uma porção oriental, a população é diversa do Império Romano do Oriente, do Império Bizantino. Vamos chamar de Império Bizantino, que fica mais fácil, que é o título da aula. Ela é formada por pessoas de origem grega, lembra da origem grega, mas também tinha fenícios, porque os fenícios eles habitavam mais ou menos essa região aqui, ó. Vou marcar aqui no mapa, olha, de vermelho aqui, ó. Mais ou menos essa região aqui. Os fenícios habitavam. Egípcios, vocês estão vendo aqui, ó, você tem egípcios. Então era muito mais diverso do que se pensava no Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente, o Império Bizantino era diverso, e durante a Idade Média você tinha várias culturas ali habitando. A língua oficial falada no Império Romano, no Império Bizantino, é o grego, tá bom? Então vem de alfabetos, tanto é que o leste europeu você tem variações do próprio grego. Pra vocês terem noção, o alfabeto cirílico, você tem variações do próprio grego, as línguas servas, o próprio russo, são variações do grego. Não sei se vocês sabem disso, é um tronco linguístico importante, tá bom? Deixa eu tomar água aqui. Então, beleza, a gente já entendeu espaço e tempo. Beleza. E aí? E aí que nós temos a política. Como que era feita a política? Se é um império, sugere-se que existe uma centralização política no Império Bizantino. Essa centralização é feita pelo imperador, que a gente vai chamar de Basileu, porque vem do grego. Basileu é o rei em grego, tá? É o rei. O imperador a gente aqui generaliza para entender que há uma centralização. Basileu, o imperador, ou rei, tá bom? E ali você tem uma característica que é a que vocês não podem esquecer. Tá? Qual característica que é? É o cesaropapismo. Cesaropapismo é a união entre política e religião. Quer dizer que o imperador, o Basileu, o rei, ele tem o poder político da centralização, das leis, o controle da sociedade, administrativo, e ele tem um poder religioso também. Ele é a figura importante da religião. Tá bom? Daqui a pouco a gente fala de religião com mais calma. O mais lembrado e o mais importante vai ser esse cara aqui, Justiniano, tá bom? Que vai lá, governa de 527 depois de Cristo até 565 depois de Cristo. Por que que o Justiniano é o mais importante dos imperadores, dos basileus do Império Bizantino? Porque ele cria um código, por alguns motivos, e a gente vai trabalhar isso agora. Um código de leis, codex, um código de leis baseado no direito romano. O direito romano é muito importante, inclusive, hoje para os juristas, tá? Como assim? Vocês lembram lá em Roma que existia a Lei das 12 Tábuas, que foi feita no tribuno da plebe, que garantia direitos, um código civil importante que falava sobre direitos e deveres dos cidadãos romanos? Então, o Justiniano ele se baseia no Código Romano, lá da Lei das 12 Tábuas, para criar uma lei escrita, e isso é muito importante, porque a partir do momento que essa lei é escrita, ela se torna para todos e todas, não existe o que eu não falei, que agora está escrito. Então ele cria um código, que é o Corpus Juris Civilis, que é o Código Civil Justiniano, baseado em 4 pontos aqui, baseado no direito romano, mas formado aqui por 4 pontos. Primeiro, Codex. O que é o Codex? É justamente o conjunto de leis. Quando fala em Codex, você está falando de um conjunto de leis baseado no direito romano. Então é uma série de leis. Nós temos o Digesto. Digesto é a divisão das leis. Então você tem leis focadas em crimes, leis focadas em patrimônio. Vocês entenderam? Então você tem várias leis, porque senão fica confuso para a sociedade interpretar, para os magistrados interpretarem. Então você sabe onde buscar cada lei. Então a estrutura é muito importante para o conjunto de leis. Nós temos as institutas, que é uma forma didática de elaborar essas leis para que seja acessível para todo mundo,
para que principalmente os juristas consigam entender essas leis e passar, se for preciso, para a população, se for necessário, dentro de algum julgamento. Então é preciso ter uma certa didática e um padrão dessas leis, uma padronização dessas leis. Enfim, as novelas, que é a construção de novas leis, porque se for preciso, dá para você encaixar essas novas leis. Tem uma influência muito grande hoje, porque afinal de contas, o que são as PLs, né? Então, que se tornam emendas constitucionais. Então, olha só a influência que a gente tem hoje quando você fala por exemplo, no digesto, que é a divisão das leis. Hoje no Brasil, no mundo inteiro, você tem leis. Você tem o Código Penal, você tem a Constituição, você tem o Código de Leis voltados para a educação, certo? A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí você tem a construção de novas leis, caso seja necessário, com o andamento daquela sociedade. Então, o Justiniano ele é muito importante para estabelecer um sistema administrativo duradouro dentro do Império Bizantino. Mas não é só isso, não. Ele é importante por outros motivos também. Como, por exemplo, como ele centralizava, apesar dele fez essas leis, ele centralizava a política. Ele era o dono do Império Bizantino. E isso gerava revoltas dentro do Império Bizantino. As pessoas não aceitavam simplesmente por ser o imperador, o Basileu, e tem que aceitar. Acontece que em 532, depois de Cristo, no começo do reinado de Justiniano, acontece uma revolta importante em Constantinopla, chamada de Revolta de Nica. Foi quando a população, você tinha vários grupos da população que foram assistir uma corrida de cavalos, onde o Justiniano e a sua esposa Teodora estavam presentes. E assim como era, acho que é importante falar isso também, assim como em Roma Ocidental o grande espetáculo para eles era o Coliseu, os gladiadores, no Império Bizantino o grande espetáculo era as corridas de cavalos. E aí você tinha uma égua chamada Nica, que significa vitória. E você teve uma manifestação, né? Uma manifestação contra o Justiniano no meio da corrida de cavalos, né, que ele deu empate entre os cavalos e o Justiniano definiu qual que seria a vitoriosa. Mas não foi um empate, você não tinha a tecnologia que você tem hoje, né? E a população começou a gritar Nica para a égua, e Nica significa vitória, né? Bom, vamos lá. A questão da escolha de quem é o cavalo vencedor, ou a égua vencedora, é uma questão mais simbólica, ou vocês podem chamar de estopim. Porque a real é que a população já estava ali protestando contra a centralização de poder do imperador. E é quando dizem que Teodora, a esposa de Justiniano, ela fala, você não pode permitir manifestação contra a sua presença, que é uma presença, além de política, uma presença divina. Você tinha essa questão do cesaropapismo. Vocês lembram lá de Roma, do Império Romano do Ocidente, quando você tinha o rei, o imperador que era o Augusto, o divino? Então, é isso. E é quando o Justiniano ele decide, naquele momento mesmo, cercar o hipódromo e assassinar as pessoas que protestavam contra ele. Foram cerca de 3.000 pessoas mortas a mando de Justiniano naquele momento da corrida de cavalos. Por que isso aqui é importante para entender o poder de Justiniano? Porque mostra a maior centralização política, e mostra também que Justiniano ele começou a ter uma cara mais expansionista e mais centralizadora a partir daí. É quando ele define, ele vê naquele momento que ele é um grande imperador e que ele pode conquistar boa parte da Europa. Então, é a partir daqui que você tem o fortalecimento de Justiniano para a expansão territorial bizantina. Vocês estão vendo esse mapa aqui que eu coloquei aqui no meio para vocês? A parte alaranjada, é certo falar? A parte mais escura, né? É a parte de como que era o Império Bizantino antes de Justiniano. E essa outra parte mais clara é o que Justiniano conquistou a partir desse momento. Então ele expandiu as fronteiras do Império Bizantino. Tem algumas dúvidas aqui, acho que são muito importantes para se destacar, e eu vou explicar. Porque
Muita gente tem dúvida que fala assim, peraí, professor, você está mostrando aqui que ele chegou até a Península Itálica, ele chegou no Marrocos, na Argélia, ele chegou aqui na Península Ibérica. Como que ele pode ter feito isso, sendo que a gente ainda fala sobre... Aqui você tinha o Sacro Império Romano Germânico, você tinha, que vai surgir depois. Mas como que ele fez tudo isso? E a gente estuda a história do feudalismo, nessa região, inclusive, e não fala de Império Bizantino. Eu vou explicar isso agora. Teve uma guerra, porque ele conquistou, mas não ficou. É isso que eu quero que vocês entendam. Olha só, vou passar para o próximo quadro. Aconteceu uma guerra a mando do Justiniano, no período de governo dele, que durou quase 20 anos, são 19 anos, chamada de Guerra Gótica. 535 depois de Cristo até 554 depois de Cristo. Por que chama Guerra Gótica? Porque são as tropas bizantinas na Península Itálica, por isso que eu mostrei lá a Península Itálica, contra os godos, os ostrogodos. Godo gera o gótico. Os góticos vêm de godos. Os bizantinos foram lutar na Península Itálica contra os ostrogodos, os reinos ostrogóticos, que são povos germânicos que invadiram Roma naquele período. Vocês lembram disso? No final do Império Romano do Ocidente. Ele conquista a Península Itálica, ele conquista essa região, mas depois ele recua. Eu vou explicar como. Então é uma guerra, as guerras góticas, ou a guerra gótica entre o Império Bizantino contra o reino ostrogótico. O Justiniano tinha como grande motivação para fazer essa guerra a reconquista romana do mundo da Península Itálica. Porque ele falava, o Império Romano do Oriente continua. O Império Romano do Ocidente caiu por conta dos povos germânicos que invadiram. Na concepção dele, então ele fala, vamos lá retomar o Império Romano do Ocidente. Mas aí ele seria unificado, né? Se ele retomasse mesmo de fato, ia ficar tudo para ele. Então vamos retomar. Então ele considerava uma reconquista da Península Itálica dos antigos povos germânicos, contra os antigos povos germânicos, tá bom? Então tá aqui a região, aqui nós temos as rotas feitas pelo Império Bizantino para poder conquistar boa parte da Península Itálica. Tem um estopim dessa guerra. O estopim, lembra-se que é uma justificativa, ela é importante, mas ela não deixa de ser uma justificativa. Por trás de algo maior que é a ideia de Justiniano conquistar mais partes da Europa e essa ideia de reconquistar o Império Romano do Ocidente. Teve o assassinato da herdeira do trono godo, herdeira do trono ostrogótico, que é Amalasuntha. Ela foi morta pelo primo, que é o Teodato, tá bom? E o Justiniano utilizou isso como justificativa. Ele é ilegítimo para o trono ostrogótico. Então nós vamos influenciar, vamos interferir ali e tentar tirar o trono dos ostrogóticos, porque eles não estão fazendo jus à herança do trono, tá bom? Então essa é a justificativa. As invasões bizantinas começaram por um general chamado de Belisário, depois que trocou o general, já estava mais enfraquecido, que enviou 10 mil soldados para conquistar a Península Itálica. E conseguiram, tá bom? Com certa facilidade conseguiram. A vitória bizantina veio. Só que as tropas precisaram, depois de conquistar a Península Itálica, elas precisaram retornar para Constantinopla, porque o Império Bizantino estava entrando em conflito com outro império mais a leste, que era o Império Sassânida. O que é o Império Sassânida? É a última porção do Império Persa antes do surgimento de Maomé, antes do surgimento do islamismo, certo? O Império Sassânida, a gente sabe que você tinha os impérios persas, né, ao longo da história, a gente até falou aqui, lá no Império Helenístico e tal, né? E aí agora
você tem lá uma última versão do Império Persa, que ele era bem diverso, que é o Sassânida. E eles tinham um acordo de paz com o Bizantino, eles estavam ali mais a leste do Império Bizantino. Eles tiveram um acordo de paz, mas eles viram a fraqueza que o Império Bizantino estava tendo, porque o Império Bizantino estava se fortalecendo para ir para a Itália. E eles falaram, então a gente não vai seguir um tratado de paz com o Bizantino e vamos começar a destruir, vamos conquistar Bizâncio, vamos conquistar Constantinopla. E aí eles tiveram que retornar. Retornando, eles meio que deixam a Península Itálica. Então há uma conquista sim, mas não há uma conquista efetiva na Península Itálica. É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que a gente fala, conquistou. Mas peraí, ficou? Não ficou, tá? E as consequências? Vamos falar rapidinho as consequências, porque isso dá um gancho para a próxima aula. Você tem o enfraquecimento da Península Itálica, os ostrogodos foram varridos, basicamente, tá? Porque os bizantinos conseguiram, só que os bizantinos tiveram que sair. Isso abriu margem, abriu caminho na Península Itálica para outros povos. Isso abriu caminho na Península Itálica para outros povos germânicos invadirem a Península Itálica depois, como, por exemplo, os próprios lombardos. E por que isso é importante para a próxima aula? Porque na próxima aula que a gente for falar sobre Sacro Império Romano Germânico, o Sacro Império Romano, que é o império que se forma na Europa Central, ele se forma após a aliança entre nobres da região com a Igreja Católica para derrotar a invasão dos lombardos. Então os lombardos invadiram após esse conflito. É o que eu sempre vou chamar de urubus da história, né? Os urubus da história ficam esperando lá você batalhar e aí espero você se enfraquecer para depois invadir. Foi o que aconteceu com os lombardos, tá bom? Então tá aqui explicando para vocês por que cresceu durante o Império Justiniano, né? O Império de Justiniano, mas não se manteve. Então dá para considerar o Império Bizantino, durante o governo de Justiniano, o auge? Dá. Pelo menos territorialmente dá. É o auge. Depois você tem um declínio que vai ser de quase 1000 anos. Mas é um declínio, tá bom? Um grande auge vai ser durante o governo de Justiniano. Vamos agora passar para assuntos como economia e religião. A economia do Império Bizantino era baseada na produção de tecidos. Então você está no Oriente, você tem muito fortalecimento da questão da produção de tecidos. E a agricultura, eles cultivavam agropastoreira, né? Mas no cultivo de alguns tipos de cereais. Mas o mais importante da economia bizantina é, sem dúvida, o controle marítimo do mar Mediterrâneo. O Império Bizantino, até o século 13 depois de Cristo, dominou as rotas comerciais. Então todo mundo que passava pelo mar Mediterrâneo pagava impostos para o Império Bizantino. Essa era a maior forma, era a maior economia bizantina. Quer ver? Eu vou até mostrar aqui, eu vou voltar aqui, ó. Eu quero mostrar um mapa em mais detalhes para vocês, aquele mapa que eu já mostrei, mas eu gostaria de mostrar ele aqui com mais riqueza de detalhes, tá bom? Então volta aqui. Então tá aqui o mapa. Primeiro que aqui você tem o Império antes do reinado de Justiniano, como eu já falei para vocês, que agora você consegue ver com mais calma, e as conquistas de Justiniano. Agora, a capital, Constantinopla, está aqui, ó. Inclusive, Istambul, na Turquia, é considerado que tem uma parcela ocidental e uma parcela oriental. Não sei se você sabe, tem a parte europeia e a parte asiática de Istambul, na Turquia, antiga Constantinopla. Todas as rotas comerciais do mar Mediterrâneo, reparem que eles dominam boa parte da área litorânea do mar Mediterrâneo. Então as rotas comerciais estão ligadas ao Império Bizantino. Então todo mundo pagava tributos ao Império Bizantino. Era a maior fonte de renda que eles tinham. Tá bom? Então guardem isso. Vamos lá. Vou voltar aqui o meu slide para onde a gente estava. Tá? Pra gente... Voltei. Deixa eu tomar água. Essa aula é bem legal, né? Bem importante. Para a gente sair da economia também e falar de religião, que a religião é um ponto muito importante quando se fala de Império Bizantino, né, gente? Vamos lá. Então é o seguinte, no ponto de vista religioso, como herança do Império Romano, o Império Bizantino é cristão, tá?
Só que você tem diversidade cultural do Império Bizantino muito maior do que você tinha na Roma Ocidental, vocês lembram disso? Isso gera também uma diversidade da interpretação do cristianismo. O cristianismo, ao contrário do que muita gente pensa, ele passou por interpretações e interpretações diversas ao longo da história, ao longo do mundo antigo, ao longo da Idade Média. Tem uma série recente de história das religiões que eu falo sobre o cristianismo aqui para vocês. Inclusive eu falo na fase apostólica, né, que a apostólica é a fase pós cristianismo primitivo é em Cristo e os apóstolos, e apostólica já é após a morte de Cristo. Os apóstolos, eles discutem como que vai ser a igreja, como que vai ser o cristianismo daqui para frente. E nessa fase, por exemplo, eles já fazem reformas. Os próprios apóstolos decidem, por exemplo, eliminar a circuncisão no cristianismo. Por quê? A circuncisão é uma prática, né, judaica, que fazia circuncisão, que é a cirurgia, uma operação, nos judeus. E eles falam, nós não somos mais judeus, nós fomos judeus, agora nós somos cristãos, a gente vai abandonar a circuncisão. E aí você começa. E aí você tem reformas e reformas dentro da igreja, algumas pequenas, outras médias, outras gigantescas, ao longo do tempo. E não existia só a igreja romana, existiam igrejas ao longo da Europa, tá, que se criaram, que eram cristãs. Então aqui a gente vai falar da igreja grega, a igreja de Constantinopla, mas existia a igreja de Jerusalém, entendeu? Existiam outras igrejas que eram fortes. A igreja católica apostólica romana defendia a herança cristã e apostólica. Então eles falavam, não, nós que somos a verdadeira. Então você tinha conflitos. Mas enfim, o Império Bizantino você tinha uma tradição cristã. Essa tradição cristã, que é uma herança romana, você tinha diversas interpretações. Trouxe algumas para vocês que circulavam pelas ruas de Constantinopla e pela extensão do Império Bizantino. Então, por exemplo, você tinha lá os iconoclastas, que é os que não reverenciavam, não adoravam imagens. Você achou que Lutero foi o primeiro a fazer isso? Lógico que não. Bem antes você já tinha iconoclastas pela Europa. Eles defendiam que você poderia ter imagens em afrescos, imagens em vitrais de igreja. A própria igreja de Constantinopla é assim. Mas não imagens sacras com estátuas, não como... As imagens devem servir para contar a história, mas não para você adorá-las, entendeu? Então, por isso eu não tenho santos, as imagens, as figuras de santos dentro da igreja bizantina. Você tinha um grupo formado por monofisistas que acreditavam que Cristo era um ser apenas divino. Cristo não existiu em carne e osso, eles defendiam essa ideia. Isso era muito debatido pela igreja, tá bom? E existiam também os arianos, os arianistas, ou arianismo. Esse nome se dá justamente porque dentro da extensão do Império Bizantino, antes, tá? Num século antes aí, ou alguns séculos antes, não é um século não. Lá em 256 a 336 depois de Cristo, você tinha um presbítero cristão chamado de Ário, que defendia que Cristo era um ser humano e não tinha nada de divino ou de espiritual, de poder espiritual em Cristo. Ele era um ser humano, um profeta importante, mas ele era um homem como eu, como você, um ser humano, tá bom? Então você tinha essas interpretações. Dentro de próprio Constantinopla, você tinha conflitos, você tinha debates religiosos e você tinha embates, inclusive, com a igreja romana. Você tinha o papado da igreja romana. A igreja... Aí eu coloquei a economia aqui, mas peraí, vamos lá. A igreja católica apostólica romana acreditava na consubstancialidade. Coloquei até de vermelho aqui. Que não é nem monofisista nem ariano. Cristo era de corpo e alma. E também tinha a questão contrária aos iconoclastas. Não, Cristo é tudo. É carne e é espírito. Cristo é muito mais do que vocês estão falando. Não precisa dividir na metade. Então você tinha conflitos entre eles. Só para vocês terem noção, a Igreja Católica Apostólica Romana já tinha rompido com outras igrejas por defender essa ideia. Você tinha conflitos de interesses, não era só uma questão religiosa, era uma questão política. Eu aconselho que vocês procurem aqui a história da Igreja Católica, que deve ter uns 3 ou 4 vídeos que eu explico em detalhes isso. Inclusive chega até o período onde a igreja vai ser dividida, o Papa, a própria Igreja Apostólica Romana vai ser dividida em 2 partes, já ao finais da Idade Média, né? Vai ter uma parte na França e uma parte em Roma.
Enfim, isso tudo gerou o que a gente vai chamar de Grande Cisma em 1504 depois de Cristo. E aqui vale uma nota importante historiográfica, para cair em historiografia, se cair alguma questão aqui para vocês, eu já explico. A gente tem um hábito de chamar de Grande Cisma do Oriente, porque está em Constantinopla o rompimento. Errado, tá? Inclusive no meu vídeo que eu falo sobre o Império Bizantino, eu falo isso, mas a gente está sempre aí se corrigindo, né? Isso é importante. E por que não cisma do Oriente e sim Grande Cisma? Porque quando fala em Grande Cisma do Oriente, a impressão que dá é que a Igreja Católica Apostólica Romana é a certa e a outra que se rompeu. Então rompeu o Oriente. Não, mas houve um rompimento entre as duas. Então a gente não está aqui falando quem está mais certo, se é a Apostólica Romana ou se é a Igreja de Constantinopla. Então não fala Grande Cisma do Oriente, fala um Grande Cisma. Elas romperam. Partes iguais para os dois aqui. Compreenderam? É importante. Questão de historiografia aqui, como é importante a gente sempre analisar. Né? Então você tem o rompimento da Igreja Romana com a Igreja de Constantinopla, tá? As duas romperam. A Igreja de Constantinopla a gente vai chamar de Igreja de Constantinopla, a gente pode chamar também ela de Igreja Grega, ou a gente pode chamar ela de Igreja Ortodoxa. Ela existe, tem inclusive representatividade no mundo inteiro, ela é mais comum no leste europeu, é mais comum na Rússia, é mais comum na Turquia, tá bom? Ela é mais comum, mas existem representantes, por exemplo, no Brasil, tá? E utilizam o grego como a língua oficial. E é claro que eles são contra a infalibilidade papal. Eles não seguem o Papa da Igreja Romana, tá bom? Então há um processo de rompimento e a língua grega é oficial, enquanto da Igreja Romana durante muito tempo, o oficial era o latim, né, gente? Utilizava o latim por causa do Império Romano do Ocidente. Então tá aí para vocês que houve um grande cisma e isso inclusive logicamente enfraquece o Império Bizantino no sentido de que você perde uma parcela do que antes era apoio. E esse declínio? Vamos lá para a gente fechar isso aqui. O declínio se dá a partir das cruzadas. Século XI, só para lembrar aqui o que foram as cruzadas. A gente pode ter uma aula de cruzadas, a gente vai ter, sim, aqui em mapas mentais. É quando os católicos, principalmente partindo dos católicos apostólicos romanos, igreja com sede em Roma, atravessam parte da Europa e do Oriente para chegar até Jerusalém, que é a Terra Santa, a cidade importante tanto para judeus, quanto para cristãos, quanto para muçulmanos. Então cada uma tem uma questão lá em Jerusalém, como por exemplo, os cristãos vão defender que Cristo foi crucificado, você tem lá o trajeto, inclusive a Via Sacra lá, e a morte de Cristo foi ali. Ok. Então eles defendiam, já que naquele período Jerusalém ficou sob posse dos muçulmanos, os muçulmanos tinham conquistado Jerusalém. Então os cristãos católicos, apostólicos romanos foram tentar lá recuperar Jerusalém. Pediram apoio dos ortodoxos. Em um determinado tempo conseguiram, outro determinado período não conseguiram, mas foram, reconquistaram Jerusalém juntos, depois perderam Jerusalém. E depois fizeram acordo com os muçulmanos para... Opa, caiu minha tela aqui, peraí. Vamos lá, eu volto. Voltemos. Ok. Depois fizeram acordo com Jerusalém, com os muçulmanos, para a peregrinação dos cristãos. Tudo bem. Esse é um ponto. Mas por que isso aqui enfraquece Constantinopla, o Império Bizantino? Outras cruzadas vieram. E depois que fizeram acordo com os muçulmanos, a partir da terceira cruzada, se eu não me engano, a quarta já são cruzadas onde a própria igreja romana entra em conflito com a igreja ortodoxa. Em 1204 acontece aí a última grande cruzada, existiram outras, tá? Essa aqui é a última grande das que a gente estuda, assim, de maior complexidade. A chamada Cruzada Comercial ou Cruzada Veneziana. Em Veneza,
por conta da proximidade com o mar Mediterrâneo, Veneza na Itália, não existia Itália enquanto país, Veneza virou um fluxo de pessoas, de culturas, cresceu uma parcela da população de Veneza muito forte, que vai se fortalecendo economicamente através do comércio. A gente está falando de uma burguesia em seu surgimento. E aí, só que eles tinham um problema. O mar Mediterrâneo não os pertencia. E eles tinham que pagar impostos para o Império Bizantino. Aproveitando que o Império Bizantino já não está mais nas suas épocas do auge, eles resolvem, com o apoio da Igreja Católica Apostólica Romana, com outros nobres, entrar em conflito contra o Império Bizantino para tirar o poder do mar Mediterrâneo, o monopólio do mar Mediterrâneo do Império Bizantino. Então, em 1204, o Império Bizantino perde através dessa cruzada comercial, ou veneziana, ou quarta cruzada, como vocês quiserem chamar, perde o monopólio do mar Mediterrâneo. Continua fazendo trocas comerciais, mas não pode fazer sozinho, não pode cobrar todos os tributos. Quem que depois, lá na frente, ainda vai conseguir esse monopólio são as próprias cidades italianas. Vocês lembram quando a gente fala assim, Portugal, para chegar nas Índias lá em 1500, no século XVI, na verdade. 17. Não, desculpa, no século XV. Fazia rotas alternativas, contornando o Cabo do Bojador, contornando a África, né? Contornando, que era justamente para poder evitar o mar Mediterrâneo, que era mais difícil chegar nas Índias pelo mar Mediterrâneo, porque você tinha que passar por uma parcela de terra, mas também porque ali era domínio de cidades italianas, Gênova, Veneza, Florença, que apesar de não ser banhada pelo mar, mas também tem uma força ali. Então você já perde uma parcela comercial importante. E depois, já enfraquecida, em 1453, que é o que alguns vão trabalhar com a ideia, com a data do fim da Idade Média, o sultão do Império Turco, sabe quando você fala em Império Otomano, que durou até a Primeira Guerra Mundial, esse império, inclusive, Maomé II, ele invadiu Constantinopla. Há quem diga que ele já tinha ali invadido Constantinopla, inclusive com canhões. Aqui você já tem a pólvora, muito importante. E aí você tem o declínio definitivo do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente, de Constantinopla. Tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi muito legal. Eu vou deixar aqui esse PDF, aqui, esse material para vocês baixarem, porque ele está muito bom. Eu gostei muito de ter feito, apesar de demorar um pouco mais. E a gente precisa muito nessas horas de detalhes também. Esses detalhes estão colocados aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu amo vocês de coração. Não deixa de curtir, porque o engajamento é muito importante para a gente dar continuidade aqui no canal, para esse vídeo ser visto por outros estudantes. Vamos nos ajudar, tá bom? Grande beijo. Fui!